Queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, que bom revê-los nessa segunda-feira, né? Iniciando essa semana maravilhosa e a gente se encontrando aqui virtualmente, graças a Deus por isso que a gente tem esse canal e a gente hoje vai dar continuidade ao nosso estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa amiga Regina de Souza. Ela vai terminar o capítulo 24 do Evangelho, né, que fala não ponhais a candeia debaixo do alqueire, vai trazer para a gente os itens de 17 a 19, tratando exatamente do carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então, olha aí, vamos estar atentos, contribuindo com a companheira, né? Vibrando, falando, vamos ver o que ela nos reserva de reflexão. Então, nós vamos iniciar a nossa harmonização com uma canção, em seguida a companheira Valna fará a nossa prece. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui
acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Obrigada, Jesus, por mais uma vez esse encontro contigo, Senhor, para estudarmos o teu evangelho, juntamente com os nossos amigos de caminhada. Te pedimos, Senhor, que abra o nosso entendimento, nossos corações, para que possamos guardar mais tudo que foi dito hoje aqui, será dito, através da nossa irmã Regina, que ela estudou para nos transmitir a tua mensagem, Senhor. Que os bons espíritos possam envolvê-la e que ela possa fazer um bom estudo. Obrigada, Senhor, por mais um ano que está chegando. Te pedimos, Jesus, que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, possam iluminar os nossos caminhos, nos intuindo para melhor aproveitar cada minuto desta encarnação. Te agradecemos por mais esse tempo aqui na Terra, Senhor. Somos herdeiros de nós mesmos e nós sabemos que o que nós fizermos, nós vamos colher mais adiante. Que possamos, Senhor, estar sempre atentos aos nossos pensamentos, sempre vigilantes nas nossas conversas. Sabemos que somos cercados de grandes testemunhas todo o tempo ao nosso lado, como disse o nosso irmão Paulo de Tarso. Então, temos que transmitir a tua mensagem, Senhor, através dos nossos atos. Talvez não de palavras, mas por tudo que fizermos. Obrigada, Jesus. Abençoa mais esse ano em nossas vidas. Te agradecemos por tudo. Fica conosco por mais esta noite, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, querida Valna. E agora, né, nós daremos as boas-vindas aí à nossa amiga Regina. Muito obrigada, Regina, por ter aceitado o convite, né, de nos auxiliar na noite de hoje com o estudo que você preparou para a gente. Vamos lá, agora é com você. Então, esse capítulo ele é bem importante porque ele tenta nos esclarecer, né? Jesus fala por parábolas, né? Deixa as mensagens com os espíritos dos apóstolos, que eram espíritos que tinham uma condição melhor, né, de entendimento, de compreensão da mensagem dele naquela época, e ele deixa capítulos, né, deixa mensagens como essa desse capítulo, que nos pedem esclarecimento, justamente que nos pedem discernimento, né? Quando os seres humanos hostilizam aquele outro ser humano que, por causa do compromisso, por causa da dedicação, né, que esse ser humano está tendo aos mandamentos do Cristo, né, que ele na lição chama de filho do homem, ele chama a si mesmo de filho do homem, né? O livro de Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23, ele nos alerta que, nesse caso, devemos nos alegrar com isso. Parece estranho no primeiro momento, mas ele esclarece.
Porque se assim está ocorrendo, é porque esse ser encarnado que optou, né, por seguir a filosofia cristã, seguir os mandamentos do Cristo, né, na sua vida terrena, ele vai colher, após essa encarnação, ele vai receber uma recompensa quando ele retornar à pátria espiritual, porque estava seguindo o caminho certo, né? É Jesus tentando explicar para nós a razão de seguir todo o conjunto de orientações que ele deixou para nós. A razão é essa, é que quando nós estarmos de novo na companhia dos amigos espirituais, né, de volta, de retorno à pátria espiritual, nós estaremos sendo reconhecidos por conta da nossa sinceridade, por causa da solidez da nossa fé, né, aos desígnios do Cristo. E esse é o testemunho que nós demos. Assim como a Valna falou, nós temos espíritos o tempo todo servindo de testemunha, não só para as nossas atitudes, mas também para os nossos pensamentos, né? Então, é isso. Se nós estivéssemos contrariando esses interesses mundanos em busca de seguir o Cristo, seguir todas as suas orientações, e com isso a gente muda a nossa forma de ver, né? Com isso a gente busca instrução conforme Kardec nos orienta, com isso nós mudamos nosso comportamento, nosso modo de pensar, né? E contrariando esses interesses mundanos, que são todos temporários, isso mostra o nosso compromisso, né, em crescer espiritualmente. E a gente pensa, eu vou ser recompensado na vida futura. Não só. Desde já, desde o momento em que o ser humano se coloca numa posição diferenciada, ele já sente a diferença. Claro que isso varia de cada um para cada um, né? De acordo com o grau de dedicação de cada um, mas é perceptível que começa a fazer um bem interior muito grande quando a gente consegue essa conexão com a divindade maior. A gente já pode começar... Deixa eu só perguntar, então, se mais alguém quer fazer alguma colocação a respeito do capítulo. Alguém leu sobre ele antes da nossa reunião? Não? Eu sugiro que a gente, então, comece a compartilhar para você ir destrinchando aí, tá bom? Ok. Então, capítulo 24, né? Itens 17 a 19, vamos falar sobre carregar cada um a sua cruz, porém, quem quiser salvar a sua vida, de acordo com aquilo que é explicado no capítulo, a perderá. Vamos ver o que é que os apóstolos, né, e o próprio Cristo deixam para a gente de esclarecimento a respeito desse título. Pode seguir, pode passar para frente. Eu busquei um livro que eu utilizo muito e que eu sempre peço cola para a Carminha, eu espero que ela esteja na nossa reunião, um livro que nos dá bibliografias que nos ajudam, né, nos nossos estudos. E, de acordo com esse livro, o objetivo, né, desses itens desse capítulo é identificar o roteiro sugerido por Jesus a ser seguido por aqueles que pretendem andar em suas pegadas, esclarecer aos participantes ou a quem quer que esteja lendo, procurando, se instruindo, né, em que consiste a expressão carregar a nossa cruz e por que devemos carregá-la. Qual o título do livro, Regina, por favor? Não lembro de cabeça. Eu peguei com a Carminha, mas depois deixei anotado em algum lugar. Carminha, ela está na nossa reunião, se puder escrever no chat, mas está sem câmera porque a internet está ruim. Depois escreve no chat, por favor. Ah, sim, por favor, Carminha, se puder. Ela deve escrever depois. Aqui. Pode seguir, por favor, próximo slide. Então, a gente começou falando do item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho está no capítulo, né? Sereis bem ditosos, ou seja,
né? Estareis bem quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa de Jesus. Porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, né? Em que consiste? Dessa vez eu criei um estudo em que a gente possa fazer perguntas e respostas, né? Em que consiste a perseguição mencionada por Jesus em relação aos homens que o estariam seguindo, né? Aqui. A Carmen colocou para todos, né, o nome do livro que eu sigo, né, para colaborar com nossos estudos. Roteiros Então, essa sistematizados para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. é esse livro. Muito útil, utilíssimo, maravilhoso. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, né, essa perseguição mencionada por Jesus, ela representa essas dificuldades que nós encontramos para vivenciar o Evangelho e as incompreensões existentes entre os homens com relação a Jesus. Mas eu arriscaria me dizer que essa perseguição ela também existe no universo das ideias, né? Nós temos, já tivemos, na época da Idade Média, as pessoas combatendo a crença umas das outras com violência, né? Hoje em dia nós temos as pessoas combatendo umas as ideias das outras, utilizando outros meios que não a violência física, né? Hoje nós temos aí, como é falado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os falsos profetas, né? Pessoas que se aproveitam, né? Que ganham domínio dentro de uma determinada área do conhecimento e tentam desenvolver um domínio sobre o pensamento de uma série de outras pessoas, pensando em obter vantagem. Não vou levar adiante muito mais essa discussão, mas é só para a gente lembrar, né, que as dificuldades não estão apenas na questão das incompreensões, né? Os seres humanos, nessa condição em que nós ainda estamos, né, de espíritos de terceira ordem, essas incompreensões elas se espraiam para outras áreas da vida do ser humano e nós é que temos que procurar. É nossa a tarefa de nos esclarecer, de não nos deixar levar, né, por ideias alheias, na tentativa de tentar compreender a mensagem de Jesus. Ela é muito profunda. Vale a pena nós nos aprofundarmos e nos dedicarmos a entender a fundo o que é que Jesus tentou nos dizer. Que caminho é esse? Que ele aponta e que ele pede para que nós possamos seguir as suas pegadas. Pode passar para o próximo slide, por favor? Próximo. Isso. E aí, o item 18 diz: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. Aquele que se perder por amor de mim, né? Ou seja, e por amor ao Evangelho, se salvará. Com efeito, de que servirá um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? É muito esclarecedor procurar entender o que está por trás do significado dessas palavras. E são vários os evangelistas que mencionam isso, né? Marcos, Lucas, Mateus, João. Então, essa mensagem ela tinha realmente que ficar para a posteridade dos tempos, para esclarecer e chegar até os dias de hoje. Qual o roteiro seguido por Jesus para aqueles que pretendem andar em suas pegadas, ou seja, seguir o seu caminho, ir em busca de compreender e vivenciar as suas ideias, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é nessa ordem. Porque você não segue a Jesus se você ficar refém da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo, né? A gente precisa reconhecer que existe uma verdade, um conhecimento acima do nosso e que nós precisamos buscar a compreensão, né? Não somos donos da verdade, precisamos aprender, melhorar, e é essa busca que nos dá a condição de entender a importância de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. É fácil? Depende, né? Depende do tanto que nós estamos
dispostos a nos colocar em termos de abnegação, de dedicação, o quanto de sacrifícios nós estamos dispostos a fazer para seguir em frente e seguir as ideias de Jesus. Porque muitas das vezes renunciar a si mesmo pode ser mal interpretado, né? Nem todos temos um esclarecimento tão amplo, então, né, o ser humano vai aprendendo à medida que vai buscando. É um processo. Todos nós estamos, assim como diz a música do Tim e Vanessa, todos nós estamos na condição de aprendizes, né? E o planeta Terra é um planeta escola. Cada dia mais eu tenho essa certeza. E o roteiro para a conquista da felicidade, e aí a gente está pensando nesse momento numa felicidade futura, né? Inclui desapego ao bem próprio, em proveito do bem de todos, em proveito da coletividade, né? Suportar corajosamente as consequências dos atos de ontem e de hoje, e a procura de Jesus como divino modelo, que é o que eu encontrei como explicação para essa pergunta, mas que nos esclarece também nesse sentido, né? Pode passar para o próximo slide, por favor? O que significa renunciar a si mesmo? Esse é um grande ponto a ser tratado. Nós ainda somos muito apegados, né, às coisas do mundo em que nós vivemos. Então, significa desprender-se do egoísmo através do esquecimento de si próprio, em favor do bem do próximo e a vivência integral das coisas espirituais. Opa, lembramos de Kardec, que nos fala desse elemento básico, constituinte da nossa doutrina maravilhosa, que é a caridade. O que seria a caridade se não você esquecer um pouco de si em nome de pensar no bem-estar, né, do outro ou dos outros, daqueles que nos cercam de perto e de longe. Não existe sucesso numa vida em sociedade se você não pensar no bem-estar do outro minimamente, né? Nós só evoluímos da condição de homens das cavernas porque nós começamos a viver em sociedade, fazendo, né, atividades em conjunto, pensando uns nos outros, embora que, né, alguns de nós ainda estão um pouco deslocados dentro dessa filosofia de trabalhar em conjunto, pensar no coletivo, no bem-estar de todos, mas nós estamos caminhando, né? Regina, e a mensagem... eu queria só falar um pouquinho, queria que a gente refletisse um pouquinho sobre essa questão do esquecimento de si próprio, porque como você está falando, a gente ainda está numa condição bem inferior, né? Mas para a gente não levar, é importante, né, que a gente não leve as coisas ao pé da letra. Eu preciso ter amor próprio, né? Então, quando você fala assim, esquece de si próprio, a gente ainda não tem a condição de ter a abnegação completa, né? Das nossas necessidades. E a gente precisa ter esse amor próprio, esse autocuidado, né? Esse autoamor, também se cuidar. Eu achei assim muito sério, né? Se a gente não parar para pensar nessa questão, esquecimento de si próprio. Muitas pessoas, a gente vê vários exemplos de pessoas que se doam, né, completamente, não diria completamente, porque ela não deixa de comer, ela não deixa, né, de vestir, ela não deixa de ter a sua casa, ela não deixa de passear, mas o tempo é muito mais dedicado às necessidades do outro do que, às vezes, para ela mesma, né? Eu só queria fazer essa observação, porque a gente precisa ter esse olhar, né? Porque muitas vezes, quando a gente exagera, né, em certas ações, por exemplo, eu vou cuidar só do outro, mas eu não vou ao médico, eu não vou tomar um remédio, eu não vou me alimentar direito, eu não vou... Vai chegar um momento que eu não vou ter condições mais de cuidar do outro, porque eu não estou cuidando de mim, né? Então, só para a gente ter esse cuidado assim, com as palavras, né, que a gente não pode levar ao pé da letra, né? E como não é só a gente que está estudando, a gente bota um vídeo na internet, então eu queria só que a gente observasse esse quesito aí, tá bom? Obrigada. Sem dúvida, Jaqueline, sem dúvida. E é por isso que o estudo é tão importante, para que nós possamos desenvolver esse discernimento, saber o momento do autocuidado e o momento de cuidar do outro,
sem dúvida nenhuma, saber a hora de cada coisa, o tempo de cada coisa é importantíssimo, né? Claro, a gente tem figuras dentro da doutrina e dentro da história do mundo que demonstraram devotamento pessoal muito ímpar. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Mahatma Gandhi, como o meu digníssimo está lembrando aqui. Nós temos que cada um fazer o seu caminho, né? E quando nós temos a nossa família, nós temos os nossos compromissos, nós temos que também considerar, né, todo esse conjunto de interesses e necessidades daqueles que nos cercam. E é isso. E o grande elemento é esse discernimento, realmente, Jaqueline. A Carmen quer falar. Carmen, pode falar, a palavra é sua, querida. Não, eu queria só colocar de uma maneira que eu acho que fica bem, bem, bem compreensível. Quando se fala de esquecimento de si, está se falando com respeito ao interesse pessoal. Eu penso assim, né, que toda vez que a gente for ajudar o outro, for fazer alguma coisa, que a gente tenha cuidado para não colocar o interesse pessoal acima do bem comum, como você falou, né, do bem do próximo. Porque, por exemplo, por que eu estudo? Eu gosto de estudar. Por que eu estudo? Eu estudo para que esse conhecimento me transforme numa pessoa melhor, para que me facilite a minha convivência com o meu irmão, com o meu semelhante, ou eu estudo para mostrar que eu sei. Entendeu? Se eu estudo para mostrar que eu sei, é interesse pessoal acima, né, do desejo do bem. Eu penso que isso deixa mais claro, né, faz um contrapeso. Isso aí. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Carminha, porque aí passa a ser vaidade, né? É um elemento conquistado com o interesse de se sobressair em relação a outros do mesmo grupo social. Até onde foi realmente a fidelidade religiosa e de onde em diante se tornou vaidade, não é verdade? Carminha tem razão. E quem lê dentro da nossa alma quais são as nossas verdadeiras intenções é o Mestre Maior. Ele é que sabe realmente os nossos verdadeiros motivos para tudo que nós fazemos, né? Seguindo aqui, você vai fazer mais alguma colocação, Carminha? Não, é só isso mesmo. Aqui. Tá? É isso aí. Então, estou seguindo aqui com as colocações do estudo que eu fiz. Aqui diz que, ainda falando sobre renunciar a si mesmo, que ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata este ou aquele débito sem sofrimento. E aí, os elementos estão, né, todos envolvidos na programação reencarnatória de cada um de nós. Né? Nós temos compromissos, ao mesmo tempo nós temos provações, e esse é o caminho que nós vamos fazendo aqui na Terra, na tentativa de evoluir, não é verdade? E o que representa a expressão tome a sua cruz? A colocação, né, justamente desse livro, de onde eu tirei parte desse estudo, é a aceitação resignada, com ânimo, das provações e dos resgates pelos quais temos que passar e cuja causa está nos erros cometidos por nós no passado. A grande questão que precisa crescer dentro de nós é não esperar lembrar dos erros cometidos para depois reconhecer que nós precisamos resgatar esses débitos. Né? Nós não lembramos, isso é fato. E assim quis a vontade do Mestre Maior. Entendeu pedagogicamente que seria melhor para a nossa condição espiritual que nós não lembremos de todas as nossas dívidas com a lei de causa e efeito, para que nós pudéssemos recomeçar a cada reencarnação, começar do zero, né, dentro de um novo grupo familiar, e a partir daí recomeçar o nosso aprendizado. O mestre sabe mais do que nós, o que nos cabe é confiar, né? E o estudo nos diz, no círculo carnal, a cruz, ela significa a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz, né? Já no plano espiritual,
depois que nós desencarnamos e depois que nós lembramos, né, o quanto nós somos devedores da lei de causa e efeito, o quanto nós estamos presos à questão da justiça divina, aí vem, né, a vergonha do defeito íntimo que nós ainda não vencemos, a expiação da culpa, o débito que ainda nós não pagamos, não quitamos. E é isso, é esse peso espiritual que nos faz pedir, né, a divindade maior, a possibilidade de reencarnar e ir quitando esse débito para que nós tenhamos a consciência limpa no futuro de ter pago, né, de ter quitado, na tentativa, né, de quitar da melhor maneira possível essas dívidas e talvez quitar com amor aquilo que no passado foi contraído através de alguma imperfeição moral nossa. Pelo menos essa é a ideia inicial, e nós vamos cumprindo na medida do nosso possível, na medida daquilo que nós já conseguimos fazer de nós mesmos. Poderia passar para o próximo slide, por favor? Pulou um slide, viu? Isso. Em relação à expressão siga-me no dizer de Jesus, o que significaria? É tomar Jesus por modelo, mas não é modelo só do ponto de vista da religião, né? É procurando seus exemplos, fazendo das suas orientações as nossas grandes diretrizes de vida inteira, metas, objetivos de vida inteira, né? Temos a ciência de que nossa perfeição não chega de um dia para o outro. Então, é uma batalha para uma vida inteira mesmo. Temos que ter essa clareza. E, conquanto registramos o apelo consolador de Jesus, falta-nos ainda a determinação para nos revelarmos suficientemente valorosos na fé, a fim de buscarmos a companhia. Ou seja, ainda há muito caminho a ser trilhado, ainda há muita transformação íntima a ser obtida, né, para que nós possamos nos colocar numa condição mais valorosa em termos de fé. Mas a oportunidade está dada, tanto é que nós estamos aqui. O importante é não desanimar e ir buscando. Em relação ao que quer dizer salvar a si mesmo e perder-se, o estudo nos diz: significa viver uma vida voltada para os prazeres e gozos que o mundo oferece, na vã ideia de estar aproveitando a vida. Esse pensamento de aproveitar os prazeres da vida é um pensamento muito cultivado por um grupo de pessoas que a gente chama de pessoas, né, envolvidas com ideias materialistas. Pessoas que estão muito mais envolvidas com os elementos da matéria, do dinheiro, das aparências, né, da juventude, elementos que vão se perder com o tempo, né? E aí as pessoas muitas das vezes se envolvem com o que hoje em dia eu chamo de paraísos artificiais, né? A pessoa busca alegrias hoje que lá na frente vão gerar tristezas, mas a pessoa não está muito preocupada com o futuro. Então, esse aproveitar a vida é um pensamento que a gente precisa vigiar, porque pessoas que vivem, né, dentro dessa ideia muito hedonista de aproveitar a vida, o lazer, buscar alegria a qualquer preço, elas abandonam, na minha opinião, oportunidades de crescimento se elas não vigiarem com muito cuidado essa busca aí frenética, né, de aproveitar a vida. E a explicação seguinte fala: contudo, renunciar aos prazeres e gozos do mundo não significa que o homem deve adotar uma postura de completa fuga a esses prazeres, mas vivê-los de forma comedida, atribuindo-lhes o relativo valor. E por que relativo? Porque muito do que nós vemos aqui na Terra tem um significado temporário. É tudo muito efêmero. Nós temos que tomar esse cuidado, né? Porque o apego acaba trazendo, no final de algum tempo, o sofrimento, né? Até hoje, eu não entendo muito uma cena que eu vi num filme quando eu era criança, em que o rapaz deu ordens expressas ao seu mordomo, dizendo que ele queria que o carro dele fosse enterrado junto com o caixão.
aquela frase não me fazia sentido algum, mas hoje em dia eu entendo, né? Acho que para nós que estudamos a doutrina fica claro que esse ser humano ainda precisa evoluir um pouquinho mais, né? Próximo slide, por favor. E o que significa perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se? Essa é a melhor parte, né? Corresponde a viver uma vida de renúncias e sacrifícios dedicada a coisas espirituais, cuja recompensa é bênção da paz quando estiver na vida espiritual. Claro que tudo precisa ser medido e comedido, né? O discernimento, ele nos ajuda nesse sentido, para que nós saibamos balancear a questão das renúncias e sacrifícios e saibamos balancear o tempo certo de cada coisa, né? Sem cometer exageros e encontrarmos o tempo certo de cada coisa. Como a Jaqueline disse, o tempo do autocuidado, o tempo da alimentação, da higiene, né? O tempo do sono, do descanso necessário, o tempo do trabalho, mas, ao mesmo tempo, o tempo do conselho, o tempo de chorar, de rir, e assim ir pedindo sabedoria ao Mestre Maior para que nós saibamos aproveitar o tempo na Terra da melhor maneira possível, de forma equilibrada, porque esse equilíbrio é o que nos mantém dentro da estrada correta. Senão, o que nós faremos é estrada sinuosa, que faz curvas, né? E nós corremos o risco, infelizmente, de fazer escolhas que depois vão se tornar problemas, né? Patrícia? Carminha quer se colocar? Por favor, querida. Isso aí, essa parte aí também, a gente precisa ficar atento, porque pode dar a impressão, né, que só as pessoas que não têm conhecimento do Evangelho é que se voltam mais, quase que totalmente, para a vida material, né? Porque acham que a Terra é um parque de diversões, que vem aqui para se divertir. Mas a gente tem que tomar cuidado conosco, que conhecemos o Evangelho, porque nós é que temos a responsabilidade maior. Sim. Tem um livro da irmã, que eu não lembro qual é, em que ela enumera o tempo que a gente passa na vida, no dia. Se falhar a voz, aí vocês me falam, tá? Que hoje a internet está caindo, voltando toda hora aqui. O tempo que a gente passa dedicando a vida material, se a gente comparar com o tempo que a gente passa dedicado à vida espiritual, ou seja, na casa espírita, quantas vezes a gente vai na casa espírita? 2 vezes na semana? Fora a pandemia, né? Agora, na pandemia, a gente nem sai de casa, mas aí a gente se esquiva de uma tarefa na casa espírita, a gente se esquiva das oportunidades de contribuir. Isso tudo a gente está deixando a cruz de lado, entendeu? Porque a gente tem conhecimento do Evangelho, as oportunidades estão aparecendo dentro da doutrina. São sempre aqueles mesmos ali, conduzindo a casa para casa não fechar. Se a gente não se engajar nas coisas, a gente está perdendo a oportunidade preciosa de viver mais esse lado. Renúncias e sacrifício. Não é tanto sacrifício assim, não é? Porque a gente dedica 2 horas, 4 horas por semana, talvez, à doutrina espírita, e a gente ainda fica com pressa de voltar. Às vezes a gente está lá, mas está pensando nas coisas de casa. Né? A gente está a maioria de nós ainda está muito presa ao lado material. Por isso que o nosso mundo ainda é de expiações e provas. Porque o dia que a gente conseguir reverter isso, a gente vai estar a caminho célere, né, para um mundo de regeneração. Porque a regeneração tem que começar dentro da gente. O que é a regeneração? É isso. É enxergar que a gente é corpo, mas a gente é alma também. E que a gente tem que cuidar do corpo físico, mas tem que cuidar dos nossos compromissos espirituais também. E onde melhor do que nas atividades da casa espírita para a gente fazer isso? Você não sentiu prazer pra caramba naquele dia, naquela ação social, Regina? Nossa, muita coisa. Ver aqueles olhinhos brilhando, né, daquelas famílias saindo de lá com o cabelinho arrumado, com a sobrancelhazinha feita, não é? Muito legal.
Quer dizer, por que que a gente não busca mais isso? É porque a gente ainda está muito apegado no lado material da vida. Desculpa que eu estou falando muito, estou pegando seu tempo. Tudo bem, tudo bem. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Maria Paula levantou a mão agora. Uhum. Fala, Maria Paula. O microfone é Boa seu. noite. Boa noite a todo mundo. Isso aí dá pano para manga, né? Esse questionamento aí. Porque até nós somos espíritas também, e às vezes, muitas pessoas, às vezes sem denominação nenhuma, sem seguir religião nenhuma, doutrina nenhuma, segue muito mais isso do que, às vezes, um espírita. Ou seja, essa renúncia, esse sacrifício, independe de doutrina, né? E independe de doutrina e religião. Porque tem pessoas que não têm doutrina, não seguem nada, mas faz muita coisa, às vezes, né? Ou, às vezes, uma igrejinha pequenininha ali, tem um trabalho social maravilhoso, às vezes uma casa muito simples, né? E às vezes você, poxa, a igrejinha é simples, as coisas muito simples, mas tem um trabalho maravilhoso, às vezes com drogado, às vezes com morador de rua, às vezes coisas até que muitas vezes nós mesmos, enquanto espíritas, temos dificuldade de fazer, né? E outra colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte: enquanto nós não tomarmos essa postura, né, essa renúncia, esse sacrifício, essa dedicação, nas obras da casa, se nós não fizermos de um jeito, nós vamos passar por essas renúncias e sacrifícios de alguma forma, de outra forma. Porque quando nós fazemos vista grossa para as coisas que têm que ser feitas ou que estão ali ao nosso alcance de fazer e não fazemos, de outras formas nós vamos ter que fazer de uma forma ou de outra. É isso que eu queria falar. Eu concordo muito com você, Maria Paula. Há grupos evangélicos tentando colaborar com os trabalhos nas unidades prisionais, onde as pessoas estão presas, muitas das vezes completamente perdidas, né, de um pensamento mais enobrecido. Há casas que são, né, casas, ONGs, que fazem trabalho social independente de religião e fazem trabalhos com esses grupos mais vulneráveis da sociedade, sem dúvida, né? Nós temos, inclusive, esse trabalho nas unidades prisionais é um trabalho, hoje em dia, que é mais... tem uma dedicação maior dos grupos evangélicos do que os grupos espíritas. Isso o Júlio Furtado falou para a gente aí numa das palestras dele dentro do Damasco. Então, eu concordo com a Carminha. Nós pensamos que nos dedicamos, mas nossa dedicação poderia ainda ser maior, né? Talvez nós ainda estejamos fazendo pouco, né? E Allan Kardec nos lembra que nós teremos que prestar contas do bem que nós fizemos, mas também do bem que nós deixamos de fazer, né? Sabe aquele parente que nós paramos de falar porque não nos identificamos com as ideias, com o comportamento daquele parente? Em algum momento, como a Maria Paula falou, em algum momento a vida vai nos colocar muito próximos desse parente e aí nós vamos ter que quebrar o gelo, né? Abrandar o coração, perdoar, né? Aquele jeito mais difícil, aquele comportamento mais difícil e tentar se aproximar, né, do parente ou do chefe, né, mais difícil, ou daquele filho mais complicado, do cônjuge, que pode ser também mais difícil, e isso tudo é ponto para nós, é bônus hora para os nossos espíritos, né? É isso, gente. Não é fácil. Mas também... Regina, só para voltar só um pouquinho sobre a questão de estar engajado em alguma atividade, né?
início de 2022, né? Pensar sobre as suas atividades, onde eu vou poder me dedicar um pouquinho esse ano. A gente ainda não pode fazer tudo aquilo que quer, que gostaria, né? Muitos de nós têm o dia tomado pelo trabalho, né? Remunerado, que também não tem como a gente deixar de lado. Mas eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que sair do nada, eu tenho que sair do eu tenho que fazer alguma movimentação em relação ao outro, né? Quais são as perspectivas para 2022 no sentido do coletivo, né? Ou eu vou continuar só cuidando das minhas necessidades, né? Aí a questão do esquecer de si próprio, né? Como a Carminha muito bem esclareceu ali, é só das minhas necessidades, da minha vaidade, do meu, né, egoísmo aí. Eu preciso fazer mais em prol do outro sem pensar na minha vaidade, nas minhas questões, né, pessoais. Exatamente, Jaqueline, exatamente. É a ideia de fazer ao outro sem esperar nada em troca, né? Talvez a dificuldade de muitos de nós seja justamente essa, se envolver em atividades sem receber nada em troca. Mas eu acredito que nós estamos aí batalhando, entrando em momentos planetários em que nos vai ser exigido justamente pensar mais no outro do que em nós mesmos. Eu creio que isso vai ser lição para muitos de nós. Tomara que nós consigamos aproveitar essas lições, né? Pode passar para o próximo slide? No item 19, chegam para a gente as explicações dos espíritos, tentando esclarecer melhor, né, o que quer dizer o que está sendo trazido nos itens 17 e 18. Por que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Né? Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 35. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Né? Cortei uns trechinhos aqui para caber no nosso estudo. É indispensável alcançar valores, e aí eu estou entendendo que são valores morais, de aperfeiçoamento para a vida eterna, que é o que, de fato, nós vamos levar daqui, né? O nosso aperfeiçoamento, aquilo que nós conseguirmos fazer de nós mesmos. Recomendou Jesus aos seus tutelados que procurassem, que insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. A ideia é enobrecer a si mesmo. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. É isso que nós temos que tomar cuidado com os desvios, né? O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Eu, quando li esse trecho, eu lembrei de como é difícil para alguns seres humanos. Aí eu lembro muito do meu pai, tinha um jeito muito teimoso, né? Ideias fixas, mas ele não se admitia como uma pessoa teimosa. Ele dizia que ele era muito convicto, ele tinha muita convicção das ideias dele. Por isso que ninguém conseguia fazer ele mudar de ideia. E é um pouco isso, né? Muitos de nós temos que tomar esse cuidado para não mudar os nomes, justamente para não ter que mudar de ponto de vista, admitir que há ideias que podem nos melhorar enquanto ser humano, né? Trazer pensamentos que possam mudar os nossos comportamentos sem se sentir diminuído por conta disso, né? Sem achar que eu estou me descaracterizando. Talvez sim, a própria vida faz isso conosco. Eu não penso como eu pensava 20 anos atrás. Eu já estou com 50. Então, que bom, alguma coisa mudou, eu espero que tenha mudado para melhor. Mas eu ainda me lembro da dificuldade que meu pai tinha de mudar de ideia. A resistência que eu ainda vejo em muitos dos nossos irmãos em relação a mudar de comportamento, admitir que precisa mudar, né? É um dos desafios que nós, seres humanos, temos que admitir. E eu acho que o tempo
também nos ajuda, né, a pensar melhor, a refletir melhor sobre tudo que nos cerca, quem nós somos, por que nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo aqui nesse mundo, o que vale a pena e o que não vale, né? O que nós podemos fazer para fazer o espírito do outro que está ali, né, na trilha, no mesmo caminho que nós, para que aquele ser humano também, né, consiga se envolver mais, se tornar mais sensível, né? E a partir daí pensar mais na divindade, tentar se abrir mais a novas ideias. E porque essa abertura também ajuda a construir essa postura mais nobre que a lição nos fala, né? Próximo slide, por favor. O mestre divino não recomendou que a alma humana, ao movimentar-se, se dispa, né, de objetivos e aspirações de ganho. Ele salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros ele almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se os desejos, né, repousam em aquisições passageiras, né, um dente de ouro, um anel de ouro, um carro, uma coisa que o tempo vai corroer, vai levar, vai acabar, né? E que o estudo coloca, são patrimônios passíveis de apodrecimento. São úteis? São úteis dentro de um tempo, mas é um tempo determinado, com data de validade, né? Ou então, renova enquanto é tempo, que é o que a doutrina, é o convite eterno que a doutrina espírita nos faz. Outras religiões também fazem esse convite. Renovar enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence, né, que não nos pertence, a perder a nós mesmos, né, para a vida imortal, porque o objetivo maior de nós estarmos aqui, embora muitos dos nossos irmãos tenham essa dificuldade de reconhecer, é justamente renovar esses elementos, essas crenças fundantes que nós temos a respeito de quem nós somos, né? Se a pessoa não se apega a nenhuma religião ou alguma crença, mas se ela já consegue adquirir uma religiosidade, se ela busca um caminho de espiritualização, em busca desse enobrecimento, né, do seu próprio caráter, em busca do crescimento daqueles que estão à sua volta, de alguma forma, eu acho que é um esforço que já vale a pena. Houve um tempo em que eu morei num bairro chamado Curicica, em Jacarepaguá, no período do meu primeiro casamento. Eu fiquei muito satisfeita quando eu fui trocar o meu título de eleitor e eu entrei na sala, né, do trabalho dos funcionários todos ali e vi uma mesa repleta de livros espíritas. E não tinha funcionário nenhum naquela mesa. Ou seja, o funcionário não estava no dia de expediente dele e ele deixou vários livros ali para os colegas de trabalho terem acesso, né, mesmo na ausência dele, talvez pegarem emprestado. E eu sei que a ideia do funcionário é essa, porque eu cheguei a perguntar. A funcionária que me atendeu, eu perguntei, né, por que tem um monte de livros espíritas nessa mesa? É um funcionário que está sempre na disposição de emprestar esses livros para quem tiver interesse. Eu achei aquilo assim, de uma boa vontade, de uma generosidade de dividir conhecimento, mas, ao mesmo tempo, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Quem quisesse pegar, poderia pegar. Eu penso que esse funcionário já está conseguindo galgar um pouquinho desse degrau aí de desprendimento. Eu vi abnegação naquela atitude ali. Eu achei fantástico. Eu guardei para mim e é um exemplo que eu guardo até hoje. Próximo slide. Então, na continuidade, né, do Evangelho, nós fazendo o link, né, com esses outros
essas outras bibliografias que eu pesquisei para o nosso estudo, eu encontrei esse trecho. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Eu imagino a dor que não seria, a dor que é para tantos irmãos que estão desencarnando, né? Nós estamos num momento em que muitos irmãos estão desencarnando. E aí eu fico me perguntando em que condição esses irmãos chegam na pátria espiritual, né? Será que todos estavam preparados? Eu acho que deve doer muito quando o espírito se lembra que tinha uma grande dívida com o filho, com o marido, com o vizinho, com um colega de trabalho, quem quer que seja, e talvez não tenha conseguido quitar essa dívida, né? Porque eu acho que é quando nós estamos lá é que nós nos despimos, né, dessa energia desse nosso universo material e nós nos lembramos o que de fato nós viemos fazer aqui, né? Tem notícias, Regina, que muitos espíritas estão chegando em condições bem precárias no mundo espiritual. É o que a Carminha estava falando lá atrás, do nosso conhecimento, né, em relação ao Evangelho e o quanto a gente ainda erra. Exatamente. O que nós fazemos, né, com o conhecimento que nós temos? Que utilidade nós damos a esse conhecimento tão precioso, né? A própria Bíblia fala, eu ouvi muito isso nesses vários anos que eu faço o Evangelho no Lar, eu diria que eu já estou aí na casa dos 10 anos, é isso, meu digníssimo? Ele é minha testemunha aqui. A gente já tem quase uns 10 anos fazendo o Evangelho no Lar nesse meu endereço atual. E eu ouvi dele isso, né? Que na Bíblia nós temos essa informação muito importante, que a fé sem as obras práticas é uma fé morta. É uma fé que não move as montanhas que poderia estar movendo, né? Em favor, né, dos nossos irmãos, em favor da caridade, em favor do coletivo. É isso. É movimentar, né, esse conhecimento que nós temos. Eu ouvi um ruído. Alguém se colocou? Alguém levantou a mão? Não, pode continuar. Não, né? Ok. Aí, na continuidade do estudo. Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder, falando ainda desses irmãos que passaram aqui pela Terra, né, em determinadas condições, vamos dizer, em condições assim de um padrão de vida material elevado, né? No entanto, foram incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes. Enganaram tão somente a si próprios, no culto do egoísmo, ao orgulho, à intemperança e à vaidade, que lhes devastaram a vida e despertaram além da morte sem recolher a renovadora luz, porque esse é o objetivo, é iluminar o nosso interior. Eu aprendi muito com as palestras do Júlio Furtado, porque ele fala dessa necessidade da gente dar o braço para a nossa sombra, né? Fazer amizade com ela, não ignorar que ela existe, mas, ao mesmo tempo, fazendo amizade para lidar com ela e tentar, em algum momento em que nós nos vejamos mais preparados, tentar superar essa sombra, mesmo sabendo que não vai ser de um dia para o outro, né? E utilizar, seguir muito essa orientação de Kardec a respeito de nos amarmos uns aos outros, mas também de nos instruirmos. A instrução eu acho fantástica, necessária à escolarização do ser humano aqui da Terra, mas muito mais fundamental para o crescimento do espírito, a instrução nas coisas da fé, seja ela qual for, assim como falou a Maria Paula, né? Independente da crença, mas que o meu desejo é que a gente no futuro tenha uma sociedade em que nós tenhamos, né, mais indivíduos, mais irmãos abraçando algum tipo
de espiritualidade, independente da crença que escolheu. Próximo slide, por favor. Próximo slide. E eu trouxe do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, seguinte trecho. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procuram, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito. Prestando bem até nessa parte. Enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante, seja, de acordo com o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. E é isso, né? A transformação tem que ser de dentro para fora. O que adianta você enfeitar, né, o exterior, se o interior ainda precisa tanto de transformação? Não é verdade? Próximo slide, por favor. Sobre pegar a sua cruz e seguir Jesus. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé, nas escolhas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho, no caso, o conselho de Jesus. Buscam Jesus fazendo idolatria em derredor de seus intermediários humanos e, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Talvez muitos dos nossos erros seja por aí, né? Acreditar a seres que são ainda espíritos de aprendizes, como nós, uma condição de santidade que a pessoa, aquele espírito encarnado ainda não tem. O que ele pode fazer é nos incentivar. E muitos são os espíritos que se dedicam, né, de uma maneira tão devotada à religião que abraçaram, ou à crença que abraçaram, que justamente, né, conseguem dar exemplos maravilhosos. Todavia, tem ainda os irmãozinhos que se decepcionam porque não encontraram o acolhimento, o apoio, né, a ajuda, o suporte religioso que esperava dentro da religião que abraçou, né, daquele ser humano que seria, sei lá, o responsável religioso, o líder religioso, ou a pessoa que está de frente de algum trabalho, e criou expectativas que estão acima da condição daquele ser humano. É esse o cuidado também que nós temos, né? De colocar as coisas no seu devido lugar. Eu peço muito discernimento a Deus por causa disso. É muito fácil nós nos enganarmos. Nós vivemos num mundo em que a mentira está muito presente em muitos ambientes, em muitas situações. Então, a prece que nos possa dar a condição de separar o joio do trigo, a mentira da verdade, essa prece ela é muito necessária para todos nós, né? E no final desse trecho, e quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou da inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. É isso que a gente tem que evitar, né? Acreditar o afastamento de uma possível atividade de caridade ou de elevação interior ou grupal em nome do desapontamento com alguém do grupo, que eu acho que também não é por aí, né? Eu acho que é uma justificativa que ela é frágil, ela mostra a nossa fragilidade, a fragilidade, né, daquilo que a gente acredita. Eu acho que nós precisamos ser mais perseverantes nesse assunto da fé. Senão a gente se desaponta. Acaba não sendo pela causa, né? Exatamente.
Muitas aí, pessoas já se afastaram do Damasco, desculpa, Regina, te interromper, se afastaram do Damasco com esse discurso exatamente desse último parágrafo, né? Porque se decepcionaram com as pessoas e, infelizmente, que casa que a pessoa vai que não tem pessoas com dificuldade, né, com problemas, será que são todos já num nível espiritual elevado, né, que não vai ter problema de relacionamento, que já está super assim, e que ela vai só ter maravilhosas ações, né, comportamentos exemplares, aí a gente se questiona, né, ao invés de buscar melhorar, se melhorar, às vezes a gente quer melhorar o outro, né? Ou espera demais, né? Espera demais do outro. Talvez, acho que às vezes os nossos desapontamentos são um pouco por aí. A gente tem que reconhecer que todos que estão à nossa volta estão num caminho, né? Não estamos todos prontos, não somos anjos ainda. A condição de angelitude nossa está um pouco distante no nosso planeta. E aí é isso que nós temos que buscar. Não digo que eu não tenha passado por isso. Passei por essa situação, mas eu não deixei a amizade de lado. Eu já me decepcionei com algumas pessoas, mas eu não fiz disso motivo para encerrar completamente a amizade, porque a gente tem que ter essa clareza de que nós vamos esbarrar, né, de alguma forma, em irmãos que vão escorregar aqui, vão escorregar ali, vão se levantar e vão continuar buscando. É isso. Como diz os vários livros do Pentateuco kardeciano que eu venho estudando ao longo desses anos, nós estamos em estágios diferentes de aprendizado. E temos que lidar com isso, né? Temos que lidar com algum grau de compreensão, e essa compreensão já é uma demonstração de amor ao próximo, né? É isso, minha gente. Próximo slide, por favor, minha querida. Jesus não desconhecia o fato de que todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, nós somos portadores, sim, de cicatrizes, de aflições, de dívidas, defeitos. Daí, por que Ele nos recomenda? Né? Ele recomenda, se alguém quer vir após mim, ou seja, né, na sequência, aí, nas pegadas do Cristo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Como eu falei antes, o meu pai ele tinha muita dificuldade de negar a si mesmo, porque ele achava que mudar de ideia era se descaracterizar, e ele achava que isso era ruim. Já eu nasci com outro pensamento, e é por isso que eu e o meu pai, nós batíamos de frente com alguma frequência. Mas eu, graças ao bom Deus, eu encontrei na minha mãe uma flexibilidade que me ajudou muito. A minha mãe tinha ideias mais flexíveis. Eu aprendi resiliência, um pouco mais de fé. Eu aprendi muita coisa mais com a minha mãe do que com meu pai. A minha mãe, ela me ensinou um pouco desse elemento de carregar a cruz. Eu aprendi mais com ela. E aqui na sequência, né? Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada terrena. Suporta corajosamente as consequências de tuas ações, desta e de outras encarnações passadas, e procura o Senhor Jesus. A gente pensa que procurar o Senhor Jesus é só no momento das tempestades, né, das provações, dos dias difíceis em que nós não nos aguentamos, né, por estar passando por situações ou calamitosas, ou de dificuldade de aceitação, né? Como nas situações em que as pessoas que convivem conosco desencarnam, ou na situação do desemprego, ou da separação conjugal, né? Ou quando o nosso ninho fica vazio, quando nossos filhos crescem, se tornam adultos e vão embora da nossa casa, deixando o nosso coração com uma sensação de vazio,
E não é só nesses momentos, né? Eu acho que a fé do ser humano ela se fortalece se você procurar todo dia um pouquinho. Todo dia uma prece, todo dia um pensamento elevado, todo dia, né, buscar lembrar de alguém que você precisa colaborar de alguma forma. Às vezes a caridade está em você dar um conselho de forma amorosa, mas tem que ser um trabalho contínuo, né? Não pode ser só no momento da tempestade. No momento de calmaria, você também tem que olhar para o céu e se lembrar, né, do ar que você respira, da saúde que você tem, do tanto que você tem para agradecer. Né? Agradecer a divindade, agradecer aos céus, agradecer à natureza, agradecer tudo que você recebeu dos pais, que você recebeu da vida. E agradecer já é um bom elemento de início, já é uma boa forma da gente começar. Né? Reconhecer o que nós temos e que muitos irmãos não têm, né? E tem que lidar com essas faltas. Esse último trecho também é do livro Palavras de Vida Eterna. Nossa conclusão de hoje, eu também busquei nesse livro maravilhoso que eu estou sempre compartilhando alguns trechos com a Carminha. Ela tem feito essa caridade, eu tenho que agradecê-la, viu, Carminha? Agradecer muito, reconhecer a boa vontade dela. A conclusão que eu tirei desse livro diz assim: a nossa cruz representa as dificuldades e obstáculos da vida presente, consequência de nossos erros do passado, que constitui ao mesmo tempo a nossa esperança de libertação, cabendo-nos, portanto, carregá-la com ânimo, firmeza, alegria e resignação. Para isso é necessário seguir o roteiro estabelecido por Jesus, que assim possa ser nas nossas vidas, né, meus irmãos? Eu deixei essa reflexão para a gente aqui, pensar um pouquinho. Enquanto transitas na busca do caminho, todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sendo virtudes e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, na sublimação para a vida eterna. Então, nós temos que nos preocupar com os tesouros da alma, né? E seguir a Jesus é um caminho perfeito nessa direção. É um caminho perfeito para que a gente já comece esse burilamento, já comece essa busca, esse esforço que vai gerar transformação íntima, algumas até dolorosas. Né? Muitos de nós têm medo, né, dessas mudanças que nós temos que fazer em nós mesmos. Mas acho que o medo faz parte. Ele só não pode ser paralisante. E assim eu encerro por aí o estudo que eu construí para apresentar, né, hoje, dividir com vocês. E queria saber se mais alguém tem alguma colocação. Eu estou sentindo falta das colocações do Júlio Filho, em que ele sempre termina com "tenho dito". Mais alguém tem alguma colocação para fazer? Nós temos ainda aí, ó, uns minutinhos, acho que Hoje eu falei muito, o gente. pessoal ficou sentindo quietinho, é verdade. Verdade. O Berlim, quando está presente, ele também faz as colocações dele, né? Outros irmãos, quando entram na nossa reunião virtual, também fazem suas colocações, elas são sempre muito bem-vindas. Verdade. Eu só queria te agradecer, Regina, né, esse início de ano, como a gente disse, né, de novas perspectivas, de repensar o que não conseguiu fazer, que gostaria, né? Planejou, como a gente já até falou sobre isso, né? Não planeje 2022. A gente planejou 2020, planejou 2021, muita coisa a gente não conseguiu realizar, mas que ainda que a gente não faça assim uma lista enorme de coisas, né, que gostaria de fazer, mas colocar, né, esse nosso pensamento, né, de fazer alguma coisa em prol do outro, né, do coletivo,
O que eu ainda não consegui fazer em relação a isso, né? Sempre pretendia, né? Começa o ano sempre dizendo que gostaria de fazer e ainda não conseguiu realizar. Vamos tentar realizar esse ano, né? Acho que para mim foi a lição que mais ficou em relação ao movimentar-se, né? Em relação ao coletivo, ao outro, e negar-se um pouco assim nesse sentido, né? De não fazer para parecer, mas porque é necessário para o coletivo. Então, pessoal, se não quer colaborar, nós vamos ouvir aí a nossa canção final para Maria Paula fazer a prece de encerramento. Muito obrigada mais uma vez, Regina, pelas suas contribuições. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de estudo. Agradecemos a nossa irmã Regina, que trouxe palavras que nos fizeram pensar, que nós vamos dormir com essas palavras, que nós possamos analisar o que eu faço do meu tempo, o que eu preciso modificar nesse ano que se inicia. Muitas das vezes nós pensamos que o dinheiro é o suficiente para ajuda, mas não, nós temos muito mais a doar. Além do nosso tempo, qualquer conhecimento que nós possamos passar adiante, ajudar aquele, porque muitas vezes nós temos o conhecimento, temos algo a passar e retemos conosco. E muitas das vezes nos utilizamos disso para diminuir o outro. Que qualquer conhecimento possa ser passado adiante. Possamos visualizar aquele que tem menos condição também está amparando, não só financeiramente, mas com informações, com esclarecimentos, com o nosso conhecimento. Nós agradecemos, Senhor, por essa noite de estudo, que possamos também, nesse momento, levar nossos pensamentos, Senhor, a todos aqueles que estão sofrendo nesses momentos de chuva, perdendo suas casas, perdendo tudo, lavoura, trabalho, cidades estão ficando debaixo d'água, pontes estão rompendo. Nós sabemos que a chuva é necessária e nós não vamos questionar o porquê, mas nós podemos elevar o nosso pensamento por todas essas pessoas. Pedir também, Senhor, por mais essa pandemia que está vindo aí, que ela possa ser contida, que nós tenhamos sabedoria, Senhor, de colaborar, de passar as informações adiante, de estar orientando também as pessoas os cuidados necessários, sem exageros, sem extremos, respeitando o livre-arbítrio e o direito do outro, mas que nós possamos utilizar qualquer informação adiante para estar esclarecendo e estar colaborando para a diminuição desse quadro que vem se acentuando de novo. Concluindo o estudo da noite de hoje, nós pedimos, Senhor, que possamos encerrar essa reunião e levando para a nossa noite estes questionamentos e lembrando desses irmãos tão necessitados nesse momento. Desde já nós te agradecemos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Maria Paula, também. E é isso, a gente está chegando ao final, né, da nossa noite. Lembrando que quarta-feira que vem, quarta-feira próxima, nós não teremos esse nosso encontro, né? Estamos em recesso nos estudos de quarta-feira para encontro da equipe pedagógica. Segunda-feira estaremos lá no Damasco, presencialmente, para o nosso novo estudo, tá certo? Então, aqueles que quiserem estar conosco, que cheguem lá, na Sociedade Espírita Estrada de Damasco, Rua João Pereira Goulart, 131, lá no centro de Mesquita, para você que ainda não conhece, né? Porque nós estamos na internet, outras pessoas acessarão, né, em outro momento. Então, que a nossa semana seja abençoada, né, que todos tenhamos uma excelente noite, como a Maria Paula pediu na nossa prece, vamos elevar, né, o nosso pensamento aquelas pessoas, e Deus socorre o homem pelo homem, né, que muitos consigam ajudar de alguma forma essas famílias que estão desabrigadas. Que assim seja. Fiquem com Deus, uma boa noite.